não se aproxime de mim. As palavras da minha própria filha me cortaram como faca, justo no instante em que o padre anunciou meu nome no microfone. A igreja, que parecia abraçar cada suspiro com seus vitrais coloridos, prendeu a respiração comigo. Convidamos a mãe da noiva, Marta, para trazer a vela da bênção. Ouvi meu nome ecoando entre os bancos e, antes que eu me levantasse de vez, Helena virou-se por cima do ombro, o véu tremendo como uma asa impaciente. Mãe, por favor. Não, não era um pedido, era um muro. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já viveu algo parecido e se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Eu me chamo Marta, tenho 53 anos, e passei metade da vida contando dinheiro em saquinho de supermercado e a outra metade aprendendo a engolir o que não cabe no peito. Aquele sábado cheirava a flor de laranjeira e laquê, e eu tinha repetido para mim mesma, no espelho do banheiro da sacristia, que estaria ali só para abençoar, sorrir e voltar para casa com o coração em paz. Que nada de passado viria me puxar pelo tornozelo. Eu me enganei. O noivo, Henrique, estava pálido, segurando as mãos como quem segura um segredo. O padre Augusto, homem de sobrancelhas grossas e voz mansa, olhou do altar para o coral, depois para mim, um olhar de quem não esperava um não durante uma bênção. Os padrinhos cochicharam. Sônia, minha comadre, esticou o pescoço num movimento que eu conheço desde a infância de Helena, era o pescoço da fofoca prestes a nascer. As daminhas, duas meninas de dentes de leite e fitas cor-de-rosa, pararam no meio do corredor, confusas, como passarinhos que recebem vento pela primeira vez. Eu segurei a vela de parafina que tinha comprado no armarinho do bairro, embrulhada num laço de fita azul. Dei um passo, só um, e senti os olhos do meu ex-marido Paulo, aquele que um dia prometeu ser pai e acabou sendo ausência, queimando a minha nuca como se fossem velas ao contrário. Ele estava 3 bancos atrás de mim, com a camisa branca que sempre usava quando queria parecer honesto. Eu já o tinha visto na porta da igreja, ajeitando o cabelo como se ajeitasse a própria história. E meu coração, que conhece os passos da dor, entendeu que havia mais em jogo do que um capricho de noiva nervosa. Helena, minha filha. Minha voz saiu por um corredor estreito. É só a vela. Eu pedi, mãe. Ela não gritou. Não precisava. Aquelas 3 palavras vieram carregadas do peso de tudo que a gente nunca resolveu, o dia em que ela me chamou de controladora, os bilhetes que deixei na mesa quando trabalhava até tarde, as ligações não atendidas quando ela foi morar com o pai por birra, e, principalmente, aquilo que ficou sem nome entre nós duas, o assunto que a gente empurrou para baixo do tapete do tempo. Eu queria dizer tanta coisa, que passei 3 noites costurando a barra do vestido dela para economizar na costureira, que vem de minha única aliança, sim, a de um casamento que fracassou, para ajudar no buffet, que esperei aquele mãe, vem comigo desde o dia em que ela se mudou. Eu queria dizer que o amor também erra o caminho, mas insiste. Em vez disso, eu só respirei. Virei a vela entre os dedos e senti a cera já levemente amolecida pelo calor da igreja. O padre limpou a garganta. Podemos prosseguir de outra forma, ele disse, olhando entre mim e Helena, como quem atravessa um rio por pedras escorregadias. A música do órgão perdeu a coragem e virou um fiapo. Alguém tossiu. Minha irmã, Neide, apertou meu braço, baixinho. Não arruma confusão, Marta. Hoje é dia dela. Como se eu, a mãe, fosse um risco de tempestade no meio do céu azul da cerimônia. Eu lembrei da manhã em que Helena me disse, ainda de uniforme da escola, mãe, quando eu me casar, vou entrar com você. Ela tinha 12 anos e achava que o mundo cabia dentro do nosso quintal. Guardei essa promessa como quem guarda um retrato. Mas a vida cresceu e a promessa encolheu. Quando ela conheceu Henrique, eu tentei ser parceira. Fiz café forte para as conversas longas, ouvi planos de apartamento com varanda, dei opinião sobre a cor das toalhas de mesa. E mesmo assim, ali, diante de todos, minha presença era uma ferida exposta.
Se você quiser, eu levo a vela, sussurrou Sônia, já se adiantando, pronta para ser a salvadora de ocasião. Eu segurei sua mão no ar, gentil. Não, comadre, é a minha parte. Eu não queria disputar protagonismo com ninguém. Só não aceitaria ser apagada como quem apaga uma luz. Não depois de tanta escuridão. Helena virou o rosto para o altar, os olhos molhados, mas duros. O noivo inclinou-se e disse algo que eu não ouvi. Paulo ergueu o queixo, satisfeito, como se ganhasse pontos num jogo antigo. Foi quando o padre tomou uma decisão, desceu 2 degraus, veio até a metade do corredor e estendeu a mão para mim. Marta, ele falou baixo, para que só eu escutasse, às vezes, a bênção chega de outro lugar. Me permita acender por vocês. Era um gesto bonito, quase misericordioso. E doeu. Doeu porque significava me retirar sem brigar, engolir de novo, ser a adulta que aprende a perder para não perder tudo. Eu não sou perfeita. Já errei com minha filha, fui dura em dias em que ela precisava de colo. Silenciei quando devia perguntar. Acreditei em desculpas que não mereciam crédito para não desmoronar. E, principalmente, protegi Helena do jeito que eu sabia e talvez tenha protegido tanto que ela confundiu com controle. Você me prende, mãe, ela disse uma vez, com uma mala na mão. Você prende até quando abraça. Aquilo me perseguiu por anos. Com os olhos ardendo, entreguei a vela ao padre. Faça do jeito que não machuque mais ninguém, pedi. Ele assentiu, levou a vela para junto do altar e fez um sinal para o coral retomar. As notas voltaram tímidas, como quem pede licença. Eu me sentei devagar, sentindo a madeira do banco reclamar do meu peso e da minha história. Neide ficou comigo, em silêncio. Sônia resmungou que isso ainda daria pano para manga. E eu, ali, com metade da alma na primeira fileira e a outra metade no passado, entendi que a ferida era velha, mas o sangramento era de agora. Quando Helena e Henrique se deram as mãos, o padre falou de amor como quem fala de pão, simples, necessário, partilhável. Eu fechei os olhos e rezei. Não uma reza bonita, de palavras corretas, uma reza torta, como as minhas cicatrizes. Pedi a Deus que me desse humildade para não estragar o dia da minha filha e coragem para, depois, procurar o que ficou perdido entre nós. Pedi também, e isso eu sussurrei, que a verdade viesse à tona toda ela, porque ali, na terceira fileira da esquerda, sentada como quem não tem lugar no próprio coração, eu senti que alguém estava empurrando Helena contra mim. E esse alguém tinha nome e perfume velho de engano. O padre concluiu a bênção da vela sem mim, mas olhou 2 vezes em minha direção enquanto falava de honrar pai e mãe. Helena não devolveu o olhar. Em vez disso, apertou o buquê até as flores amassarem as próprias pétalas. Eu conheço aquele jeito, é o mesmo de quando, criança, ela negava que chorou na escola. Não foi nada. Quase sempre, era tudo. A cerimônia seguiu, mas a minha cabeça não. Fiquei ouvindo as frases do padre como quem ouve o mar de dentro de casa. O som vinha, mas eu não via a água. E, no fundo do fundo, uma pergunta martelava, como uma filha chega ao ponto de dizer não se aproxime de mim para a mãe, no dia do próprio casamento. Eu tinha pistas. Uma conversa interrompida meses antes. Um áudio apagado sem querer. Um encontro estranho de Helena com Paulo num café do centro. E, sobretudo, um bilhete que encontrei no lixo, amassado, com 3 palavras que nunca esqueci. Mas isso ainda vou contar. Eu ajustei o vestido simples que aluguei em 3 parcelas, engoli o choro e prometi a mim mesma: hoje não haverá escândalo. Hoje eu calo para, amanhã, falar direito. Porque ser mãe também é escolher a hora de lutar. E, mesmo ferida, eu ainda estava ali por ela. Eu achei que seria o fim, mas estava só começando. A cerimônia terminou com arroz no ar e sorrisos ensaiados para fotos. Eu me levantei quando chamaram família da noiva e Helena, rápida, apontou discretamente para Sônia, como quem diz vai com você, está. Senti a mão de Neide no meu cotovelo, firme, me convidando a ficar. O fotógrafo, um rapaz de barba por fazer, me olhou hesitante. Dona Marta, uma foto com a senhora também. Helena baixou os olhos. Depois a gente faz, está. E seguiu, pendurada no braço de Henrique,
para o salão ao lado da igreja. O salão tinha teto baixo, luz amarela e aquelas toalhas de renda que a gente só vê em casamento de bairro. O cheiro de empadinha quente misturado com perfume doce. Na mesa principal, um bolo de 3 andares e uma faixa com os nomes deles, sem data, para poder reutilizar, explicou Sônia, que se meteu no orçamento como se fosse dela. Eu fiquei num canto, perto da mesa de café, ajeitando o vestido para parecer que eu estava ocupada e não sobrando de mim mesma. Padre Augusto veio até mim com um copo de água. Você foi generosa, Marta, generosa ou covarde? Perguntei, forte. Ele disse como quem benze. Mas não confunda quietude com abandono. Silêncio também fala. Aquilo me atravessou. Eu pensei no bilhete amassado que encontrei meses antes, escondido no lixo do meu banheiro, sim, do meu banheiro. 3 palavras, rabiscadas com pressa, caneta preta, ela mente sempre. Jurei que reconhecia a letra de Paulo, mas quem garante lembrança em hora diferida? Quando tentei perguntar a Helena, ela desviou. Mãe, pelo amor de Deus, não começa. E foi nessa mesma semana que eu tinha visto os dois num café do centro. Ela com o casaco azul que só usa quando está vulnerável. Ele com aquele paletó que cheira a passado úmido. Ele falava baixo, inclinado, como quem dá conselho envenenado. Henrique se aproximou de mim no salão, com um copo de refrigerante e um sorriso cansado. A senhora está bem? Estou. Mentira educada. Desculpa-o. Constrangimento. Ele mordeu o lábio. A Helena anda sensível. Quem casa fica. Eu puxei uma graça que não saiu. Ele olhou para o lado, onde Helena conversava com Paulo. Os dois riam de alguma coisa que eu não alcançava. A mandíbula dele travou num instante só, e eu entendi, não era só comigo. Havia fissuras ali que não tinham sido marcadas no mapa do convite. Henrique, arrisquei, posso te fazer uma pergunta de mãe? Ele assentiu, respeitoso. Você ama minha filha quando ninguém está vendo. É aí que mais amo. Ele respondeu rápido, como quem treinou essa frase no espelho, mas os olhos disseram verdade. Por que a senhora pergunta? Porque ela está cercada de gente que ama só quando tem plateia. Ele engoliu em seco. Acha que eu devo intervir? Hoje, não. Hoje a gente deixa o vento passar. Amanhã, a gente fecha as janelas. A música começou aquele forrozinho tímido de salão de igreja, para tios e adolescentes coexistirem sem choque. Sonia me puxou para a mesa dela. Come um salgado, mulher. Tu está branca. Eu peguei uma coxinha, que esfriou na minha mão. Paulo se aproximou, abanando o ar como se afastasse o cheiro do passado. Parabéns, Marta. Linda festa. Parabéns para você, que conseguiu estar presente num momento importante sem atrasar 3 horas. Eu não resisti. Ele sorriu com todos os dentes. Mudou o penteado. Ficou comportado. E você continua igual, perfume forte, promessas fracas. Helena percebeu a nossa proximidade e, como uma bússola nervosa, veio imediatamente. Tá tudo certo aqui. Tudo certo, filha, eu disse. Paulo colocou o braço nas costas dela, num gesto de posse que me feriu como faca de pão não mata, mas raspa. Sua mãe e eu estávamos comentando como você está linda. Obrigada, pai. Ela ajeitou o véu. Mãe, não some, está. Depois quero falar com você. Meu coração saltou. Claro, mas não agora. Ela olhou de novo para Paulo. Depois. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. O Diário da Justiça anunciou a dança com os pais. Henrique dançou com a mãe dele, uma senhora de postura erguida e olhos molhados. Eu fiquei esperando meu nome, mesmo sabendo que não viria. Helena hesitou, olhou para mim, depois para Paulo, e escolheu. O salão aplaudiu a imagem bonita, pai e filha, girando devagar, risos, flashes, o tecido do vestido deslizando como nuvem. Eu aplaudi também e, por dentro, me despedindo da menina que dançava em cima dos meus pés quando a música tocava na cozinha. Neide sussurrou, respira. Eu respirei. Sônia mascou um eu não deixava. Eu deixei. Porque deixar, às vezes, é a única maneira de Deus falar sem que a gente interrompa. Quando a música acabou, o microfone circulou para discursos. Paulo pegou o primeiro. Eu queria dizer que ver minha filha casar é uma vitória. Dramático.
Porque nem sempre a gente tem a sorte de ser bem aconselhado na vida. Às vezes, algumas pessoas. Ele olhou para mim, até com boas intenções, confundem proteção com opressão. O salão ficou elétrico. Eu senti o olhar do padre em mim, pedindo calma. Paulo prosseguiu, manso como cobra no sol, mas o amor sempre encontra o caminho. Aplausos. Aplausos para o ator que ele é. Me ofereceram um microfone em seguida. Eu quase recusei. Depois, aceitei, porque engolir a própria voz adoenta. Helena, comecei, e minha voz saiu sem tremer. Você é a minha alegria mais teimosa. Eu não sei o que te contaram sobre mim, e talvez eu tenha contado pouco de mim para você. Mas saiba, se errei, foi tentando acertar. E se te prendi, foi porque o mundo me parecia grande demais para uma menina só. Hoje eu te solto de novo, não porque desisto, mas porque confio que você volta sempre que quiser. E quando quiser, eu estou aqui. Devolvi o microfone, sem drama. Os olhos de Helena marejaram, não sei se de raiva, vergonha ou amor. Ela virou o rosto, enxugou rápido e foi para a mesa do bolo. Eu fui ao banheiro do salão lavar o rosto. Sozinha, olhando meu reflexo no espelho manchado, eu ouvi vozes de fora. Reconheci Paulo e alguém ao telefone, falando rápido, sussurrado, mas a porta mal fechada deixou escapar. Não, ela nem sabe da carta. Sim, a da assistência. Claro que eu vou mostrar depois do casamento, falei para Helena que a mãe dela escondeu tudo. Meu sangue gelou. A carta, a assistência. Eu pensei no envelope bege que eu mantinha dentro de uma lata de biscoito em cima do guarda-roupa, papéis do hospital, o relatório da assistente social de quando fomos ao fórum, anos atrás, por causa da tutela da Helena, quando Paulo desapareceu 3 meses e eu precisei provar que dava conta. Ele estava virando aquilo contra mim. Saí do banheiro antes que ele me visse, com as mãos frias e o coração resolvido. Passei pelo padre. Preciso de 1 minuto com o senhor depois. Claro, voltei ao salão com a cabeça clara como se a dor tivesse arejado. Henrique me interceptou. A senhora está pálida. Estou em paz. E, pela primeira vez na noite, não menti, porque a verdade estava batendo na tampa da lata de biscoito, pedindo para sair. As palavras dele ainda ecoam na minha cabeça. Não, ela nem sabe da carta. Eu sabia. E, se o passado ia ser convidado à festa sem meu consentimento, eu mesma puxaria uma cadeira para ele, mas do meu lado da mesa. Esperei o brinde terminar para não roubar a cena. O salão estava cheio de risos, copos tilintando, e eu, por dentro, montando um quebra-cabeça antigo. Fui até a sacristia, que agora servia de depósito improvisado para caixas de lembrancinhas. Padre Augusto já me aguardava, como se tivesse ouvido minha reza antes de eu fazer. Vamos sentar 1 minuto, propôs. O cheiro de madeira encerada e vela apagada me acalmou. Padre, comecei, Paulo está usando um documento contra mim. Uma carta da assistente social, de quando ele sumiu e eu precisei provar que conseguia cuidar da Helena sozinha. Ele disse ao telefone que eu escondi a carta da minha filha. Você escondeu. Guardei. Eu olhei para o chão. Porque era dolorido para ela saber que precisei me humilhar no fórum, contar nossas faltas para estranhos, levar recibo de gás como se amor viesse com comprovante. A assistente social escreveu que a presença paterna é intermitente e causa insegurança na menor. Helena tinha 15 anos. Eu achei que proteger era não esfregar isso no rosto dela. Padre Augusto recostou. Há silêncios que protegem e silêncios que adoecem. Talvez ela tenha confundido seu cuidado com vergonha. Ele alimentou essa confusão. E o que pensa fazer agora? Contar a verdade. Olhando nos olhos dela. Sem ruído, sem plateia, se possível. Se possível, ele repetiu com um sorriso pequeno que parecia oração. Saí e encontrei Neide me esperando no corredor, braços cruzados, cara de quem topa briga e abraço no mesmo gesto. Falei com quem? Perguntou direto. Com Deus e com a coragem, respondi. E com você, agora. Contei do telefonema que ouvi. Neide arregalou os olhos, aquele susto que fica bonito porque vem carregado de lealdade. Eu sabia que esse homem estava aprontando.
Tu quer o quê? Quero a lata. Qual lata? A de biscoito, do guarda-roupa. Neide entendeu na hora. A dos papéis. Marta, a igreja é a 2 ruas de casa. Eu vou agora. É longe para ir a pé. Eu pego a pis do Toninho. Ele está lá fora. Segurei a mão dela. E se a polícia parar tu sem capacete? Ela riu. Eu nasci com anjo da guarda e abuso de confiança. Depois ficou séria. É hoje, Marta, ou essa mentira vira lei. Enquanto Neide foi, respirei fundo e busquei Helena. Ela estava no quartinho das noivas, que ficava atrás do palco do salão, um cômodo de parede rosa antiga, ventilador barulhento e um espelho grande, manchado de dedos de maquiagem. Bati leve. Posso. Ela colocava um band-aid no calcanhar, o sapato a machucara. Agora, é rápido. Ela não me mandou embora, o que já era milagre. Fechou a porta e encostou no móvel. O que você quer dizer, mãe? Engoli o medo. Quero te pedir perdão pelo que não consegui dizer. E te contar sobre uma carta que seu pai mencionou. Os olhos dela afiaram. Então você sabe. Sei. Respirei. Quando ele sumiu, fiquei sem notícias 3 meses. Crédito de telefone acabado, aluguel atrasado, você com provas na escola. Procurei um advogado indicado pela paróquia e a assistente social foi em casa. Abriu o armário, olhou geladeira, perguntou das suas notas e da sua saúde. Eu chorei de vergonha e de alívio. No relatório, ela escreveu que você tinha rotina, que estava saudável, mas que sofria com a ausência dele. Escreveu pai intermitente. Helena, eu nunca quis que você lesse isso como sentença. Por isso guardei. Errei em te poupar. Talvez. Mas não menti. Helena mordeu o lábio, como quando criança queria segurar o choro. O pai disse que a carta dizia que você me afastou dele, que você pediu para o juiz que ele não me visse sem sua supervisão. Pedi por um tempo. Minha voz saiu baixa, mas firme, porque ele aparecia bêbado. Uma vez te buscou na escola com cheiro de cerveja e você voltou com o olho vermelho de tanto spray de perfume barato que ele usou para disfarçar. Você tinha febre naquela noite e eu fiquei com medo. Fui na vara de família e pedi supervisão temporária. Ele não cumpriu nem os dias combinados. Ela virou o rosto para o espelho e eu vi a minha filha, mulher e menina num vidro só. Por que nunca me disse isso? Porque eu te queria livre para amar seu pai sem meu ressentimento. E porque eu tinha medo de você achar que eu era pequena. Pequena, é. Eu achava que mãe que pede ajuda pro Estado é mãe fracassada. Helena soltou um riso curto, sem humor. Isso é tão, você, querendo ser muralha e esconder as rachaduras. Silêncio. O ventilador fez o papel da música. Depois, a frase que cortou como lâmina: mãe, eu li outra coisa. O quê? Uma carta do seu punho, dizendo que o pai era um risco para mim. Levei segundos para entender de qual carta ela falava. Eu escrevi uma carta, sim, pro advogado, relatando fatos. Você com febre, ele chegando atrasado, você voltando sem cinto no carro de um amigo dele. Era para constar no processo. Não era para virar arma no seu coração. Ela apertou o buquê de reposição que estava sobre a cômoda. E foi você que pediu para ele não entrar no nosso prédio por 6 meses. Foi. Por quê? Porque ele fez escândalo na portaria, chutou a lixeira, acordou o vizinho. A síndica me deu um conselho escrito. Eu só formalizei. Helena respirou fundo, longa e pela primeira vez naquela noite me olhou inteiramente. Não com raiva pura, mas com uma mistura de cansaço, saudade, incredulidade. Eu queria ter sabido de você. Eu também queria ter sabido falar. Ela tirou um brinco, talvez para ganhar segundos. O pai disse que você me afasta dele até hoje. Eu não te afasto de ninguém. Eu só peço que você me ofereça o mesmo que ofereceu a ele, o benefício da dúvida. E porque eu deveria, mãe, você me protegeu de um jeito que doeu, porque eu estou aqui, porque eu não mudei de endereço quando ficou difícil, porque eu não te prometi o mundo para te entregar silêncio. A porta abriu sem bater. Paulo entrou como quem é dono do lugar. Desculpem, meninas. Estão procurando a noiva para o buquê. Ele viu meu rosto e calibrou o sorriso. Tratando de assuntos antigos. Marta sempre gostou de passado. E você sempre gostou de versão, respondi. Helena, ele pôs a mão no ombro dela,
lembra do que combinamos, nada de estresse hoje. Amanhã eu te mostro os papéis. Todos. Hoje, eu disse. Como? Mostra hoje. Aqui, não tenho comigo, ele deu de ombros. Tenho eu, falei, e foi quando percebi que estava apostando num milagre. Neide ainda estava na rua com a pez do Toninho, e eu só tinha minha palavra e a coragem. Mas posso trazer. Paulo riu, sem som, sempre teatral. Ele beijou a testa de Helena de um jeito público, ensaiado, e saiu assobiando uma música que eu detesto desde 2001. Helena me olhou, cansada. Mãe, eu não quero guerra. Nem eu. Quero paz. E paz só chega quando a verdade tem onde sentar. Ela precisava jogar o buquê. Eu saí, prometendo a mim mesma não prometer mais nada que não pudesse cumprir. No pátio, a noite tinha engordado. Um vento morno balançava as fitas de cetim da decoração. Sônia veio me contar de duas tias brigando pelo último pedaço de pavê. Eu nem ouvi. Meu telefone vibrou. Neide. Tô com a lata. Tô chegando. Tu quer que eu entre por onde? Pela lateral, onde o Diário da Justiça carrega as caixas. Eu te espero. Segura minha asa, ela brincou e desligou. Enquanto isso, Paulo cercava pessoas. Sussurrava ao ouvido de uma tia, cochichava com a sogra, fazia pose de provedor. Eu via seu teatro percorrer mesas como vento em vela acesa, a chama se inclina, mas não apaga. Padre Augusto observava, atento. Henrique, tenso, ciente de que casara também com uma família em desalinho. E eu, no canto do palco, mãos frias e coluna ereta, esperando a moedinha de chumbo bater na tampa da lata e me dizer, cheguei. Demorou minutos que pareceram anos. Ouvi o barulho da pis e o tropeço apressado de chinelo. Neide entrou ofegante, cabelo no rosto, a lata de biscoito amassada contra o peito. Me olhou com uma Vitória que é irmã do cansaço. Tá aqui. Peguei a lata. Ela ainda tinha o adesivo antigo, galetas laço, e um amassado de quando Helena criança tentou abrir com colher. Senti um arrepio, como se eu segurasse não uma lata, mas um tempo inteiro. Abri. Ali estavam, a cópia do relatório da assistente social, a carta do advogado, minha carta e, por cima, um envelope que eu não lembrava. Abri com dedos de cirurgiã nervosa. Era uma resposta manuscrita da própria assistente social, meses depois, parabenizando pela melhora do quadro familiar e recomendando a reaproximação gradual com o pai, desde que haja compromisso do mesmo. Eu não lembrava dela. Talvez tenha chegado numa época em que tudo doía igual e eu só quis sobreviver. Neide sussurrou, isso muda tudo. Isso mostra tudo, corrigi. Porque mesmo a reaproximação recomendada veio com condição. Ele tinha que querer de verdade. E nunca quis sem plateia, ela completou. Eu fechei a lata e procurei Helena com os olhos. Ela ria, cercada de primas esperando o buquê. Ria bonito, como quem merece descanso. Meu coração doeu de amor. Eu sabia que, ao me aproximar, arriscava manchar instante feliz. Mas também sabia que há manchas que, se não lavadas na hora, pegam cor e viram tecido. Eu achei que seria o fim, mas estava só começando. Respirei e caminhei até ela com a lata apertada contra o peito, como quem leva um coração sobressalente. Parei a um passo. Filha, 5 minutos. Em particular. As primas fizeram cara de novela. Helena mordeu o sorriso, ainda fôlego de riso no rosto. Agora, mãe, agora, para que o resto da noite seja de verdade. Ela viu a lata, reconheceu. Sua expressão mudou como céu em virada de vento. Entregou o buquê à prima e me seguiu até o quartinho das noivas. Neide veio junto, discreta. No caminho, senti Paulo nos rastreando com os olhos. Henrique percebeu também e, ágil, nos acompanhou, fechando a porta por dentro. Se for assunto que eu devo saber, fico, disse, simples. Minha vontade foi abraçá-lo. Coloquei a lata sóbria cômoda. Helena, isto é o que seu pai disse que eu escondi. Ele disse que você queimou. Eu não queimo o que me queima. Eu guardo. Abri. Tirei o relatório, as cartas, por último o envelope que eu não lembrava. Expliquei com calma, sem adjetivo que pedisse pena. Aqui diz o que vivemos.
E aqui levantei a resposta da assistente social diz o que era recomendado depois, reaproximação gradual, se o seu pai mostrasse compromisso. Eu aceitei. Ele, às vezes, não. Helena pegou os papéis, as mãos tremendo como se segurassem uma asa. Leu em silêncio, os olhos correndo linhas que nunca viu. Henrique ficou ao lado, em pé, sem invadir. Neide torceu as mãos como quem desfia terços sem ter contas. A porta se abriu num empurrão. Paulo entrou sem bater, sorriso pronto. Queridos, estão me roubando a noiva. O povo quer o buquê. Viu os papéis. O sorriso caiu 1 milímetro. Documentos. Sempre aquela velha mania. Não é mania? É memória, respondi. E memória assinada. Helena, ele avançou, a mão estendida, deixa isso para depois. Hoje é felicidade. Hoje é verdade. Ela não levantou a voz. Só não devolveu os papéis. Paulo me lançou um olhar de canto, venenoso e quase terno. Você não cansa, Marta, de proteger. Não, de se vitimizar. Henrique deu um passo à frente. Seu Paulo, com respeito, hoje é o dia da Helena. E ela está lendo. A gente pode esperar 5 minutos. Ele repuxou o colarinho. Olha só, o genro virou mediador. Virou marido, Henrique corrigiu, sem soberba. E marido ajuda a separar barulho de assunto. Helena apontou para um trecho no relatório com o dedo firme. Aqui diz ausência paterna intermitente. O senhor me disse que dizia alienação materna comprovada. Paulo inclinou o rosto, teatral. É interpretação, filha. O que esses termos querem dizer, na prática, é que sua mãe dificultou, e aqui, ela ergueu a resposta da assistente social, recomenda reaproximação, desde que haja compromisso do pai. Ele riu, curto, e eu me reaproximei. Estou aqui, não estou. Chegou agora, falei. Nos anos que doeram, eu estava. Você vinha quando dava palco. Ele se voltou para mim, voz mansa, olhar duro. Você nunca perdoou, Marta. E quem não perdoa, manipula. Eu perdoei tanto que me apaguei para ela brilhar. Só que perdão não reescreve documento. Padre Augusto apareceu à porta, chamado pelo olhar de Neide. Entrou devagar, como quem entra num quarto onde alguém dorme e a gente não quer acordar. Se aqui tem uma conversa que pode salvar uma casa, eu fico de testemunha. E, se for para inflamar, eu levo comigo. Paulo abriu os braços. Padre, o senhor sabe como essa mulher é. Sei como todo mundo aqui é quando está ferido, respondeu o padre, sem tomar partido. E sei que a verdade, às vezes, é dura, mas cura. Helena recostou na cômoda, os papéis no colo. Pai, por que você me disse que havia uma sentença me afastando dele? Porque tinha supervisão. Temporária, eu disse. Temporária, confirmou Henrique, lendo o carimbo, e encerrada após cumpridos os requisitos. O documento aponta o contrário do que o senhor disse. Paulo soprou ar pelo nariz, impaciente. Vocês fizeram uma cabala. A mãe convenceu o genro, o padre, a irmã. Todos contra mim. Contra a mentira, Neide devolveu, seca. O silêncio que se seguiu pesou mais que qualquer discurso. Ouvi do salão o início de evidências, e por um segundo pensei como a vida adora ser irônica. Helena respirou fundo. Pai, você me prometeu que, depois do casamento, ia me mostrar a carta da assistência provando que minha mãe me afastou. E vou mostrar. Em casa, você tem aqui. Não, então eu fico com isso. Ela ergueu os papéis. E a gente conversa quando tudo estiver na mesa. Com o senhor, comigo, com a mãe, com o Henrique. Sem versões separadas. Helena, pai. Ela o cortou, firme. O senhor usou minha dor para me dar sua versão. Minha mãe usou silêncio. Nenhum dos dois me respeitou. A diferença é que aqui ela balançou as folhas, tem data, assinatura e verdade difícil. Eu vou lidar com isso, mas vou lidar olhando. Senti minhas pernas quererem ceder e, ao mesmo tempo, meu peito abrir uma janela. Padre Augusto encostou de leve no meu ombro, benção muda. Henrique segurou a mão de Helena, sem tirar os olhos dela, como quem oferece chão. Paulo deu um riso sem humor. Muito bem. A noiva virou juíza. Não, ela respondeu. Virei adulta. Ele se aproximou de mim, tão perto que pude contar o amargor no hálito. Parabéns.
Conseguiu. Me pintou de monstro. Você trouxe o pincel. E você a tinta. Não, eu trouxe água, falei, e a frase me saiu antes de eu pensar. Pra lavar. Ele foi embora batendo a porta, como quem precisa fazer barulho para se sentir inteiro. Do lado de fora, ouvi Sônia fingindo rir de algo que não era engraçado. A vida do salão seguiu, ignorando que, naquela sala, uma casa tinha acabado de se rearrumar. Helena sentou. De perto, vi a mulher que ela é e a menina que ainda dói. Mãe, a voz embargou. A carta é dura. Eu sei. Dói até em quem escreveu. Eu queria ter lido aos 15. Eu queria ter sido capaz de te mostrar. Ela encostou a testa na minha clavícula, de leve, como quem testa a temperatura de água. Eu não mexi. Só respirei, recebendo a chance de fazer diferente, começando por não apertar. Minutos assim. O ventilador marcava o tempo. Henrique limpou a garganta, discreto. Eu posso pedir ao Diário da Justiça para atrasar o buquê 5 minutinhos. Helena sorriu para ele, gratidão limpa. Pode. E depois? A gente volta. Eu quero voltar. Quando vocês quiserem, o padre disse, eu posso fazer uma bênção breve aqui. Não de casamento, de recomeço. Olhei para Helena. Quer? Ela assentiu, molhando o olhar. Quero. Mas, mãe, antes, me responde uma coisa. Você vendeu sua aliança para ajudar no buffet. A pergunta me pegou de surpresa, como alguém acendendo luz no meio da madrugada. Quem te disse? Neide falou sem querer. Eu briguei com ela. Mas agora, eu preciso saber. Vendi. Por quê? Porque eu queria estar presente até quando não me deixassem estar. Era o jeito que eu encontrei. Ela fechou os olhos forte, uma lágrima teimosa. Eu fui cruel com você hoje. Você foi ferida? Gente ferida, às vezes, fere. Padre Augusto pediu nossas mãos. Neide encostou mais perto. Ele fez uma oração que parecia coisa de casa, que a verdade não vire arma, que o perdão não vire anésia, que o amor não vire controle, e que a casa de vocês tenha portas e janelas, portas para dizer não, janelas para dizer vem. Eu chorei silencioso, aquele choro que não desmancha maquiagem, só a teimosia. Voltamos ao salão. A música nos recebeu como se nada tivesse acontecido e, ainda assim, tudo tinha. Helena pegou o microfone. Meu coração gelou. Gente, ela disse, eu sei que todos querem o buquê, mas antes eu queria agradecer à minha mãe. Ela me ensinou a ficar em pé. E hoje, me ensinou a ler. Aplausos tímidos, depois maiores. Eu quis desaparecer e aparecer ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Paulo, do fundo, ergueu a mão com um papel diferente, um envelope branco que eu não conhecia. Já que estamos falando de verdade, ele bradou. Vamos mostrar a carta que sua mãe nunca quis que você visse. O salão virou o rosto como quem vira a onda chegando. Meu corpo gelou. Envelope branco. Outro. O que mais havia escrito sobre nós? Paulo atravessou o salão abrindo caminho com sorrisos e cotovelos, segurando o envelope acima da cabeça como troféu. Aqui, disse, já perto do palco, uma prova de que a Marta sempre fez tudo sozinha, sem me consultar, para afastar a minha filha de mim. Ele tirou de dentro 2 folhas grampeadas. O barulho do grampo arranhando o papel me jogou de volta a uma manhã que eu tentava não lembrar. Autorização de transferência escolar, leu alto, assinada só pela mãe, sem minha ciência. E mais, um requerimento anexado pedindo sigilo por questões de segurança. Segurança, vejam só. Como se eu fosse um perigo, as pessoas murmuraram. Sônia botou a mão na boca, dramática. Padre Augusto deu um passo discreto. Henrique se colocou ao lado de Helena, a mão quase tocando a dela. Eu respirei fundo, não para não chorar, para não gritar. Posso ver? Perguntei, estendendo a mão. Agora você quer ver? Ele ironizou, mas entregou, certo de que me encurralara. Olhei o carimbo, 2011. Helena tinha 17. Eu reconheci a minha letra torta na linha da justificativa. Reconheci também o carimbo da direção e a rubrica da assistente social escolar, Dona Teresa. As paredes do salão ficaram mais estreitas.
Minha garganta se aqueceu com um gosto antigo de medo e café. Helena, falei, sem tirar olhos do papel, essa transferência aconteceu no seu terceiro ano. Eu te mudei de colégio em uma semana. Eu lembro, ela disse, confusa. Você só disse que era melhor para mim, que ia ser mais perto de casa. Eu fiquei com raiva. Achei que você queria me isolar. Eu queria te salvar. As palavras saíram antes do choro. Segurei. Você não sabe de tudo desse episódio porque eu escolhi te proteger de um nome. O nome do inspetor que te cercava no corredor e fazia piada com seu corpo. Eu fui à direção. Eu fui à delegacia. Eu falei com a assistente social. Pedi transferência imediata e sigilo na documentação, para você não ser chamada de mentirosa nos corredores. O salão fez silêncio como igreja. Henrique fechou os olhos, curto, como quem soca um nó no estômago. Helena empalideceu. O inspetor Eduardo, eu disse, e o nome me feriu de novo. Você me contou numa madrugada, tremendo. Disse que não queria voltar no dia seguinte. Eu não te deixei voltar. E o teu pai? Virei para Paulo, eu te liguei 3 vezes. Você disse que era exagero, que era coisa de menina assustada. E, quando eu pedi para vir comigo à escola, você falou que tinha jogo do Corinthians. Paulo riu, nervoso. Isso é um teatro. Cadê prova? Cadê boletim de ocorrência? Na lata, respondeu Neide, firme, levantando a tampa. E na memória de quem assinou. Ela olhou para a porta, como se chamasse alguém. Dona Teresa. E como se o roteiro da vida tivesse ouvido, a porta do salão deixou passar uma mulher miúda, cabelos presos num coque de grampos, vestido simples e uma pasta azul nas mãos. Perdão o atraso, disse, ofegante. Padre Augusto me ligou. Eu reconheci a assistente social escolar de 11 anos atrás, mais enrugada, o mesmo olhar inteiro. Sou Teresa, assistente social da rede estadual. Eu assinei esse requerimento. Ela ergueu os óculos, conferiu o papel e apontou a própria rubrica. 2011. Transferência com pedido de sigilo por exposição indevida da aluna a comentários e abordagens de um funcionário. A denúncia foi acolhida, encaminhada à diretoria regional e ao conselho. O funcionário foi afastado no processo e depois pediu exoneração. Um murmúrio percorreu as mesas. Paulo empalideceu a olhos vistos. Isso é a amação, ele tentou. A Marta traz até figurante, agora. A amação é entregar a uma noiva, no dia do casamento, um papel fora de contexto para humilhar a mãe, disse Teresa, sem grosseria. Eu lembro dessa mãe. Ela entrou na minha sala tremendo e saiu de lá de pé. Eu queria ter visto mais pais assim, do lado. Helena levou a mão à boca. Mãe, eu queria que você nunca precisasse ouvir esse nome, eu sussurrei. Mas o silêncio que te protegeu virou dúvida. E eu não aceito. Paulo tentou recuperar terreno. Isso não prova alienação, prova proteção, respondeu Henrique, agora firme, a voz que surpreendeu até o próprio pai dele, sentado 2 mesas atrás. Prova que sua mulher foi mãe quando o senhor preferiu ser torcedor. Henrique. Helena o olhou, grata e chocada. Padre Augusto se aproximou, a mão aberta num gesto de paz. Paulo, a verdade dói, mas negar agora só piora. Se esse documento estava com você, por que não mostrou com o carimbo e a assinatura desde o começo? Porque ela ia distorcer. Você distorceu, Teresa disse, calmo. E, se o senhor quiser, trago as cópias do encaminhamento na segunda-feira. Mas hoje eu só vim porque achei injusto deixar essa mãe sozinha num palco onde ela devia estar sentada. Eu senti a vista marejar por trás da dignidade que eu ensaiei a vida inteira. Helena me encarou como quem aprende uma língua que sempre ouviu e nunca entendeu. Mãe, por que você não me contou sobre o Eduardo? Porque você já tinha a prova para estudar, o coração para colar, e eu tinha medo de te dar mais uma pedra. Escolhi te tirar de lá sem te dar o peso do nome dele. Eu te odiei por meses, ela sussurrou, culpa e ternura emboladas. Eu aguentei. Era mais leve do que te ver carregar vergonha que não era sua.
Paulo passou a mão no cabelo, inquieto, o charme escorrendo pelo colarinho. Helena, filha, você sabe, esse assunto já está morto. E outra, nada do que essa mulher faz é sem interesse. Ela quer te ter por perto. Ela precisa de você para existir. Eu preciso da minha filha porque ela é minha filha. Respondi, sem raiva, como quem afirma que água é água. Mas eu existo mesmo quando não me chamam pro centro da foto. Eu existi nesses anos todos que você não veio. Helena respirou fundo e algo no rosto dela assentou. A noiva, a filha, a mulher, todas chegaram no mesmo ponto. Ela voltou-se para Paulo. Pai, hoje é meu casamento. Eu gostaria que você ficasse para celebrar comigo. Mas, se ficar, fica sem minar a minha mãe, sem versões venenosas. Sem me usar de campo de batalha. Ele endureceu. Então é isso. Eu fico sob as regras da sua mãe. Sob as minhas, ela corrigiu, firme como nunca. A partir de hoje, as minhas. E minha primeira regra é, não mente para mim. Nem por omissão, nem por exagero. Paulo bufou, a plateia em silêncio absoluto. Tão me expulsando. Ninguém te expulsa. Mas a porta da verdade é estreita, disse o padre, sereno. Quem quiser passar, precisa deixar para trás o excesso. Houve um segundo de suspensão em que achei que Paulo faria o que sempre fez, um discurso bonito, um gesto que engana, uma piada que distrai. Em vez disso, ele largou o envelope na mesa do Diário da Justiça, deu meia volta e saiu andando rápido, o perfume deixando para trás um corredor que ninguém quis seguir. Sônia tentou acompanhar, desistiu no terceiro passo. O salão respirou de novo, como quem volta do fundo da piscina. Helena agarrou minha mão. Mãe, me perdoa. Perdão não é moeda, eu disse, o peito aberto, morno. É caminho. A gente vai caminhando. Ela assentiu, chorando. Henrique nos envolveu com os braços, num abraço curto, respeitoso. Neide fungou alto, arrancando risos nervosos de duas tias. Teresa, com a pasta no colo, suspirou como quem termina uma maratona que não correu, mas que torceu até doer. O Diário da Justiça, tímido, perguntou se podia retomar. Padre Augusto fez um sinal. Antes, uma bênção breve. Ele nos chamou ao centro do salão. Hoje não é só casamento, é concerto de laço. Falou pouco, bonito. As mãos se deram. O bolo esperou. O salão inteiro pareceu entender que existiam histórias ali que jamais caberiam nas fotos, mas cabiam na coragem. Eu achei que seria o fim, mas estava só começando, porque reconciliação não é um Wi-Fi que conecta na primeira, é fio de cobre que a gente emenda com alicate e paciência. E, naquela noite, ainda havia uma visita que eu precisava fazer, um pedido que eu devia à menina de uniforme e à mulher de vestido branco, abrir, com a Helena, as outras gavetas da nossa memória, inclusive a que eu mesma temia. A festa seguiu com uma leveza que eu não via desde a infância da Helena, gargalhadas de verdade, música que não precisava disfarçar silêncio. O buquê voou, caiu nas mãos da prima Cíntia, que quase derrubou o salto tentando agarrar promessa. Eu fiquei na lateral do salão, mãos cruzadas, como quem guarda a porta. Antes de irem para o hotel, Helena veio até mim. Mãe, você pode passar em casa comigo? 10 minutos. Posso. Henrique assentiu, solidário. Eu levo vocês. A gente volta depois para pegar as malas com calma. No carro, o vidro embaçou de respirações longas e pensamentos que enfim tinham espaço. Neide, no banco de trás, mexia na lata como quem embala criança. Helena olhava a lua. Eu achava que sabia tudo sobre nós, ela disse, quase para o vidro. Mas, naquele dia em que você me mudou de escola, eu te julguei sem pergunta. Eu também, respondi. Te julguei adulta quando você ainda era menina. A gente errou na medida. Henrique colocou uma mão no freio leve antes do quebra-molas. É estranho como o amor às vezes se veste de erro para conseguir chegar. Chegamos ao meu prédio. O porteiro, seu Arlindo, abriu com a delicadeza dos que entendem mais do que perguntam. A cozinha me recebeu com o cheiro de café que eu sempre deixo pronto, mania de mãe que acha que a qualquer momento alguém vai entrar precisando de calor. Helena sentou na cadeira de fórmica,
tirou o véu e o apoiou sobre o encosto como quem tira o peso de uma história. Eu peguei 2 xícaras, servi. Neide pôs a lata no meio da mesa, entre o açucareiro e as bolachas de maisena. Quero ver tudo, Helena disse, firme, sem esconderijo, prometi. Espalhamos os papéis, como cartas de um baralho que só ganha quem aposta junto. Havia o relatório da assistente social, a resposta, minhas cartas, cópias de recibos e listas de compra com as anotações do mês em que Paulo sumiu, arroz, remédio, xerox da prova. No fundo, dobrado, estava o bilhete que encontrei no lixo meses atrás. Ela mente sempre. Quando puxei, o papel trouxe um cheiro de passado úmido. Esse é dele? Helena perguntou. Eu sempre achei que sim. Ela aproximou dos olhos. O reconhecimento foi imediato, doído. A letra do pai. Ele escreve-o e com barriguinha. Eu encontrei no meu banheiro. Não sei para quem era. Henrique virou o papel e apontou o timbre cinza. É de um bloco de notas de um escritório de advocacia. Talvez um rascunho de mensagem. Talvez um mantra, eu disse, para convencer ele mesmo. Helena encostou o bilhete no peito e depois o soltou, como quem devolve ao mundo que não quer mais carregar. Mãe, eu preciso te pedir perdão. Por todas as vezes que eu repeti sem confirmar. Por todo você me controla que era eu não quero encarar. Eu te perdoo. Eu disse simples, como quem empurra a porta. Mas o perdão não apaga. Ele passa pano e deixa a marca só para lembrar que a gente aprendeu. Neide enxugou o canto do óleo com o guardanapo e disfarçou mastigando bolacha. E agora? Agora a gente escreve a nossa versão não para postar, para lembrar, respondi. Peguei papel e caneta. Hoje, 28 de maio, Helena leu os documentos. Pedi perdão. Ela me perdoou. Combinamos limites com Paulo. Helena sorriu de lado. Coloca outra coisa, combinamos um café por mês. Só nós duas. Sem tema pesado. Para falar de planta, de receita, de sapato. Coloco. Escrevi. O barulho da caneta era o som de uma casa se refazendo. Henrique tirou do bolso a aliança dele, brincando com o aro. Dona Marta, a senhora vendeu a sua aliança para ajudar no buffet, né? Vendi. Eu e a Helena vamos te dar outra. Não porque a aliança compra a história, mas porque símbolo ajuda a memória. Não precisa, eu disse, a voz tropeçando em gratidão. Precisa sim, Helena insistiu, para eu olhar pro seu dedo e lembrar que você escolheu ficar. O celular da Helena vibrou. Pai na tela. Ela demorou a atender. Respirou. Oi. A voz dele veio distante. Filha, eu. Fui rude. Fui. Pego de surpresa. Aquele documento. Eu. Pai, ela o interrompeu com doçura firme. Eu te amo. Mas eu vou precisar de um tempo. Quando a gente for conversar, vai ser com a mãe, comigo e com alguém neutro. Pode ser o Padre Augusto. E vai ser com tudo na mesa, sem envelope de surpresa. Silêncio do outro lado. Eu ouvi o orgulho doer, atravessando o sinal. Tá, eu topo, ele disse por fim, num tom que eu não conhecia desde que Helena tinha 10 anos. Eu topo. Obrigada, ela concluiu, e desligou com uma paz que parecia adulto assinando a própria vida. Foi quando a campainha tocou. Neide se levantou no impulso. Eu vejo. Era o Padre Augusto, com a vela da bênção nas mãos. Esqueceram isso, ele sorriu, humilde. E, Marta, se você permitir, acho que hoje a vela tem endereço certo. Eu segurei o cilindro de parafina como quem segura um recém-nascido tardio. A cera fria parecia ter guardado o calor que me foi negado no altar. Obrigada, padre, eu só entrego, ele disse. Quem acende são vocês. Acendemos ali mesmo, na cozinha simples. A chama erguida fez sombra bonita no azulejo antigo. Helena aproximou a mão, como quem se aquece. Mãe, eu queria que a gente criasse um ritual. Toda vez que falar difícil, a gente acende essa vela, para lembrar que a luz precisa de cuidado, e que a chama dói se forçada. Fechado. Eu sorri. E quando a gente rir à toa, a gente acende também. Para agradecer. Conversamos até a xícara ficar com aquela borda marrom de café repetido. Rimos de memórias francesinhas, nos perdoamos pelas grossas, combinamos senhas e segredos.
Eu contei coisas pequenas que nunca disse. A primeira vez que vi a Helena chorar em cima da prova de matemática e fingi não ver para ela descobrir que podia sem mim. A noite em que pedi fiado no açougue com vergonha e a dona Nena me abraçou por cima do balcão. O dia em que quase voltei com Paulo só para ela não crescer sem o pai e não voltei. Porque entendi que presença ruim não preenche vazio, ocupa. Já era madrugada quando Henrique se levantou. A gente precisa ir, amor. Senão a recepção da pousada fecha. Helena me olhou com uma alegria combalida e inteira. Eu passo aqui domingo, está. A gente almoça, planta manjericão na janela. Começa nosso café do mês antes do mês. Eu compro o manjericão, respondi. Você traz o apetite. Eles saíram com passos leves de quem pisa menos no chão porque pisa mais no coração. Fiquei com Neide, nós duas olhando a vela diminuir sem pressa. Tu viu? Ela disse, orgulhosa. Tuas palavras hoje foram de bisturi. Cortaram para curar. Eu tremi por dentro o tempo todo, confessei. Quem não treme, não ama. Quando fui apagar a vela, o celular apitou de novo. Mensagem de um número desconhecido. Sou a Lourdes, mãe do Paulo. Preciso falar contigo. Desculpa a hora. É sobre o que ele te disse. Sobre o que eu nunca disse. Posso passar amanhã. Meu estômago virou. A avó da Helena nunca se metia por medo do filho, por cansaço, por conveniência, eu nunca soube. Pode, respondi. Às 10. Deitei sem sono. A chama apagada deixou um cheiro leve de cera e promessa. Eu olhei pro teto e agradeci. Não uma oração certinha. Um obrigada torto, sincero. Deus, se o Senhor me der mais um passo, eu dou com cuidado. Porque, no fundo, eu sentia, a visita da Dona Lourdes podia não ser só desabafo. Podia ser a peça que faltava no quebra-cabeça que nos feria nas bordas. Adormeci com a sensação de que a casa tinha mudado de lugar dentro de mim, e que, pela primeira vez em muito tempo, não doía para respirar. Mas, no dia seguinte, a campainha tocou antes das 10, e a verdade que a velha senhora trazia na bolsa de couro. Eu nunca imaginei que fosse cair tão pesada sobre a minha mesa de fórmica. Abri a porta e encontrei Dona Lourdes, miúda como um pedido de desculpas, o cabelo branco preso numa presilha de tartaruga, as mãos segurando uma bolsa que parecia mais pesada que ela. Posso entrar, Marta? Pode, sim. Levei-a para a cozinha. O cheiro de café de ontem ainda morava no filtro, e a vela da bênção, apagada, descansava perto do açucareiro. Neide chegou logo depois, de chinelo, dizendo que ia só passar um pano na mesa, tradução livre para Fico, porque não confio nesse silêncio sozinho. Dona Lourdes sentou devagar. Eu devia ter vindo antes, disse, olhando para o tampo manchado da mesa, não para mim. Antes do casamento. Antes de ontem. Antes de tudo. Agora já é antes do que viria se a senhora não viesse, respondi, tentando ajeitar tempo com palavras. Quer um café? Quero. Ela segurou a xícara com as duas mãos, como quem esquenta coragem. Marta, eu vim te pedir perdão. Por mim e pelo meu filho. Um vento morno passou pela cortina. Eu não disse nada às vezes, o silêncio é cadeira para a verdade sentar. Ela abriu a bolsa e tirou de dentro um maço de papéis amarrados com elástico, um caderno velho de capa azul e um envelope pardo com o carimbo de um cartório. Isso, ela empurrou o caderno na minha direção, é do Paulo, da adolescência. Eu encontrei ontem, fuçando o baú. Olha a primeira página. Abri. Letra apressada, meio torta, de menino tentando caber num homem. No alto, escrito em caneta preta, ela mente sempre. Meu estômago virou. É a mesma frase do bilhete. É. Os olhos dela marejaram. Era o que o pai dele dizia sobre mim. Toda vez que eu confrontava uma mentira, ela mente sempre. Virou reza ruim lá em casa. Paulo cresceu com isso no ouvido. Aprendeu cedo que quem fala primeiro escolhe a versão. E quem chora perde. Neide se encostou na pia, apertando o pano de prato. Gente que faz da humilhação escola. Dona Lourdes suspirou. O pai dele morreu sem pedir perdão. Eu, ao invés de desfazer a reza, fiquei calada por medo, por cansaço, por culpa. Deixei meu filho virar espelho do homem que me machucou. Quando ele começou a sumir,
a beber, a contar vantagem. Eu reconheci tudo, mas eu continuei calada, e cada silêncio meu virou tijolo na casa de mentira que ele construiu. Ela tirou o envelope pardo e mostrou uma carta dobrada. Isso aqui ele me mandou há uns 6 anos. Mãe, se te ligarem da vara, diz que a Marta não deixava eu ver a Helena sem hora marcada. Diz que ela dificultava. Diz que ela é controladora. As palavras arderam no ar. Eu não disse, porque não me ligaram. Mas também não te procurei para dizer se prepare, ele está aprontando de novo. Foi cúmplice por omissão. Eu senti uma onda de tristeza e, por baixo, um fio de alívio. A palavra que faltava tinha ganho nome. E esses papéis? Perguntei, apontando o maço com elástico. Cópias de depósitos que eu fiz para ele quando ele dizia que ia pagar as coisas para Helena. Ela falou, com vergonha que só as mães entendem. Pix, depósito no envelope. Ele me pedia dinheiro e eu mandava. Não sei se chegou. Acho que parte virou bar, parte virou perfume. Neide bufou, mas se conteve. Dona Lourdes tirou o último item, o documento com carimbo. E isso aqui, é duro. É um termo de ocorrência do posto de gasolina onde o Paulo brigou com um frentista. 2011. Mesmo ano da transferência da Helena. Foi o dia que você me ligou pedindo para ele ajudar. Ele estava lá, bebendo. Eu sabia. Eu não te disse. O ar ficou denso. Ela chorou miudinho, sem barulho. Me deu um impulso de abraçar, mas eu segurei. Às vezes o melhor abraço é o da escuta. Eu não vim aqui para pintar o Paulo de diabo e sair santa. Ela continuou. Vim porque ontem, quando ele foi embora do salão, ele passou lá em casa. Entrou feito vendaval, dizendo que você tinha armado contra ele. Eu olhei nos olhos dele e só vi o menino que o pai quebrou e que eu não juntei. Eu disse, chega. A partir de hoje, eu não repito versão nenhuma. Eu repito verdade. Ele saiu e não dormiu. Me mandou mensagem de madrugada. Mãe, será que eu sei amar sem plateia? Eu não respondi. Eu vim aqui. A pergunta dele pesou. Eu pensei na Helena pequena, com os pés em cima dos meus, dançando. Em mim, ontem, dentro da igreja, de vela na mão e verbo engolido. Dona Lourdes, eu disse baixo, obrigada. Pelo caderno, pela carta, por ter vindo. Ela segurou minha mão, os dedos frios de quem carrega pedra há anos. Eu queria te pedir outra coisa, me deixa estar na conversa quando vocês chamarem o Paulo. Eu quero dizer na frente dele que eu errei, que eu passei a vida pedindo para ele respeitar as mulheres. Quando chegou a hora de eu respeitar uma mulher eu me encolhi. Eu quero que ele me ouça pedindo perdão para você. E para Helena, meu primeiro impulso foi proteger a filha de mais exposição. O segundo, mais fundo, foi entender que aquela confissão podia cortar os fios da marionete que prendia Paulo na repetição. A senhora vem, eu disse, mas a conversa vai ser do nosso jeito, sem palco, sem espectadores, sem agressão. Padre Augusto com a gente, se ele puder. Eu ligo para ele, Neide se adiantou, já com o celular na mão, e chamo a Helena. Mas sem alarde, liguei para minha filha. Quando ouvi sua voz ainda rouca de pouco sono, senti um nó bonito no peito. Expliquei que a avó paterna estava em casa, que trazia coisas importantes. Você quer vir? Quero, Helena disse, sem hesitar. Henrique está me levando. Padre Augusto chegou primeiro, com a calma de quem traz cadeira extra quando vê gente chegando. Cumprimentou Dona Lourdes com respeito, ouviu em silêncio, leu por alto os papéis, passou a mão na capa do caderno azul como quem afaga um passado que se comporta. É dia de coragem, ele disse. Coragem mansa, sem grito. Helena entrou com Henrique. O véu ficou, a aliança veio, a força também. Beijou a mão da avó, Dona Lourdes. Minha neta, a velha respondeu com a delicadeza que a culpa aprende tarde. Me perdoa pelo que eu não disse quando você precisava ouvir. Helena assentiu, olhos marejados. A gente vai se perdoando aos poucos, vó, hoje a gente começa. Foi quando o telefone de Dona Lourdes vibrou. O nome Paulo piscou na tela. Ela me olhou, pedindo permissão que nunca pediu ao filho. Eu assenti. Atende no viva voz, sugeriu o padre, gentil. Ela atendeu. Paulo, estou na casa da Marta.
Do outro lado, silêncio de surpresa. Mãe, o que você está fazendo aí? Reaprendendo, ela respirou. Filho, eu trouxe o seu caderno, o da frase, e trouxe aquela carta sua pedindo que eu confirmasse mentira. Eu vim pedir perdão a Marta e a Helena, e te chamar para conversar. Hoje, aqui, com o padre, sem teatro. O barulho do trânsito ao fundo. Um suspiro. Depois a voz dele, menor do que ontem. Eu não sei se consigo. Consegue, disse Helena, aproximando-se do celular, a voz firme e doce. Mas só se vier desarmado. Helena, o nome saiu dele como quem balança no escuro. Eu faço besteira quando eu sinto que vou perder. Você faz besteira e perde, eu respondi, sem raiva. Hoje, tenta diferente. Houve um silêncio onde coube uma vida. Então ele disse, me dá uma hora. Desligamos? O tempo, esse padeiro paciente, começou a sovar minutos. Neide encheu as xícaras. Padre Augusto puxou a vela para o centro. A gente acende quando ele chegar, propôs. Para lembrar que não se entra na luz correndo, se entra respeitando. Dona Lourdes me olhou com uma gratidão que eu não sabia que cabia em alguém tão pequeno. Obrigada por não me mandar embora. Obrigada por vir. Ela passou a mão no caderno do filho. Eu sempre quis uma frase bonita para abrir a história da nossa família. A gente ganhou foi uma feia, que a gente está desmontando. Talvez a nova seja a gente aprendeu tarde, mas aprendeu. Quando deu 58 minutos, o interfone tocou. Seu Arlindo avisou, Dona Marta, o Paulo está aqui. Eu respirei com o corpo inteiro. Fui até a porta. Antes de girar a chave, olhei para Helena. Ela assentiu, firme. Peguei a vela. Risquei o fósforo. A chama acendeu clara, obedecendo ao gesto pequeno. Encostei a mão no calor sem me queimar só para lembrar que luz também pede distância. Girei a maçaneta. Paulo estava do lado de fora, sem o perfume, sem o sorriso largo, um homem cansado segurando as próprias versões pela gola. Ele olhou para a chama, para a mesa posta com papéis, para a mãe sentada, para a filha ereta, para mim inteira. Eu vim, disse, como quem entrega uma arma invisível. Então entra, falei. Hoje a gente não briga para vencer. A gente fala para entender. Ele cruzou a porta devagar. Eu fechei atrás dele como quem fecha um ciclo antigo. O som seco da fechadura me pareceu um ponto e vírgula. A frase não acabou, mas mudou de rumo. Mas o que aconteceu em seguida mudou para sempre o jeito como eu olhava para o pai da minha filha e, sobretudo, para mim mesma. Ele entrou devagar, como quem teme acordar um animal escondido debaixo da mesa. O estalo da porta se fechando pareceu encerrar um capítulo que durou anos. Indiquei a cadeira. Ele sentou. A chama da vela tremia uma coragem pequena do tamanho exato do que a gente precisava. Padre Augusto ajeitou os óculos e foi direto, Paulo, aqui não tem tribunal. Tem sala de casa. A regra é, fala na primeira pessoa, não acusa, não levanta voz, não vai embora no meio. Topa? Paulo assentiu, os ombros caídos. Topo. Então começa, disse Helena, sem dureza, mas com a firmeza de quem finalmente aprendeu a caber em si. Ele respirou fundo, encarou a própria mãe, depois a mim. Eu cresci ouvindo que mulher mente, que quem chora manipula. Eu repeti isso como reza, como desculpa. Quando a Marta me cortou o acesso depois que eu apareci bêbado, eu disse para mim que era controle. Não era, era cuidado com a Helena. Eu não quis ver. Engoliu seco. Eu fiz da minha filha palco para meu medo de ser menos que o pai que eu queria ser. Inventei versões. Ampliei fatos. Dei contexto onde não tinha e tirei onde tinha. Eu completei, sem ironia. Ele olhou para a vela. Quando ontem eu levantei aquele envelope no salão, eu não queria verdade. Eu queria aplauso. E quando eu ouvi a Teresa, me deu vergonha. Da brava. Olhou para Helena. Filha, me perdoa por usar teu dia para brigar com a tua mãe. Helena mordeu o lábio, respirou, e falou devagar, como quem escolhe cada tijolo. Pai, eu posso perdoar, mas eu não posso esquecer. E eu não vou fingir que foi pouco. Você construiu em mim um muro contra a minha mãe. Eu vou quebrar esse muro com tempo, não com martelo. Se você quiser ficar do lado de fora, é escolha sua.
Se quiser me ver do lado de dentro, traz cimento, não pedra. Ele abaixou a cabeça. Eu trago o que você pedir. Mas, eu não sei como. Começa parando de mentir, disse Dona Lourdes, a voz baixa e firme, como quem planta estaca. E me perdoa você também, porque eu te ensinei errado ficando calada. Paulo a encarou, desconcertado, menino nos olhos. A senhora, aqui, eu devia ter vindo há anos. Ela puxou o caderno e o empurrou devagar na direção dele. Lê a primeira página em voz alta. Ele hesitou, depois obedeceu. Ela mente sempre. O som da frase antiga ficou ridículo na sala nova. A avó continuou. Isso eu ouvi do teu pai até acreditar. Eu te deixei ouvir também. Eu te peço perdão, Marta. Eu aceito, respondi, sentindo o corpo amortecer. E eu te perdoo. Eu peço perdão, Helena. Eu te perdoo. Vó, minha filha respondeu, os olhos brilhando. Mas a gente muda o lema. A partir de hoje, a gente confirma antes de crer. Padre Augusto, com um gesto de quem abre janela, propôs, vamos pactuar combinados claros. Pegou papel e caneta. Primeiro, nada de conversa sobre terceiros sem os terceiros presentes. Assino, Helena disse. Assino, Paulo acompanhou. Segundo, encontros com a Helena, quando houver, serão combinados e respeitados. Sem surpresas, sem manipulação. Assino. Terceiro, quando houver desacordo, a gente chama alguém neutro eu, uma terapeuta de família, a Teresa, quem vocês confiarem. Quero terapia, Paulo disse, e a sala inteira prendeu o ar. Eu sempre fugi. Eu bebo porque tenho vergonha e depois tenho vergonha porque bebo. Eu topo topo psicólogo, topo o que for. Eu não quero mais ser um homem que precisa de plateia para ser pai. Então começa hoje, Helena sugeriu, delicada. Hoje você liga. Eu e o Henrique te levamos na primeira reunião se precisar. Ele olhou para o genro, que assentiu sem pose. Eu levo. Quarto, acrescentei, nada de me desautorizar na frente da minha filha. Nem direta, nem indiretamente. Se tiver crítica, traz para mim. Eu escuto. Mas eu não aceito desonra travestida de opinião. Assino, ele repetiu, o rosto sério pela primeira vez do lado certo. Neide, que até então só anotava mentalmente, pediu a palavra. E quinto, comemorações futuras batizados, aniversários, natais, se o senhor estiver, vai ser com respeito. Sem piada atravessada, sem discurso com agulha. Entrou, sentou, comeu, riu, foi embora, simples. Paulo sorriu de canto, reconhecendo a irmã que a vida me deu. Eu topo. Ficamos alguns minutos em silêncio, todos olhando para a chama. Eu quebrei o mutismo com o que sempre nos faltou, gesto. Tirei do bolso o papel que eu e Helena escrevemos de madrugada. Aqui diz café por mês. A cadeira do outro lado é sua se vier sem veneno. Eu vou aprender a chegar de mãos vazias, ele respondeu, e eu soube que, pela primeira vez, meu corpo acreditou numa frase dele não porque era bonita, mas porque era possível. Helena segurou minha mão. Mãe, tem uma coisa que eu queria te pedir. Fala. Quando o padre te chamou com a vela e eu te parei. Foi a pior frase que eu já disse. Eu quero refazer aquele gesto. Hoje, aqui, do nosso jeito. Meu peito se abriu com um susto doce. Então vem. Padre Augusto aproximou a vela. Henrique ficou atrás de Helena, mãos nos ombros dela, raiz e apoio. Dona Lourdes enxugou os olhos, Neide ajeitou a cortina como quem arruma cenário de milagre. Helena me entregou a vela, as mãos encostando nas minhas com uma delicadeza que a vida andou esquecendo de usar. Mãe, me abençoa. Eu te abençoo. A voz saiu limpa, sem cacos. Que a tua casa tenha portas fortes e janelas abertas. Que o teu amor não aceite plateia, mas aceite parceiros. Que a tua memória guarde o que cura e esqueça o que te diminui. E que, quando o medo vier de salto alto, você dê em si mesmo assim e se cansar, senta no meu colo. Ela riu chorando. Encostou a testa na minha, e por um segundo eu voltei a sentir os pés dela sobre os meus, a cozinha antiga, a música no radinho. Foi ali que entendi o que é ser mãe, é acender vela em sala com janela aberta, sabendo que o vento existe e, ainda assim, confiar que a chama fica.
Paulo pigarreou. Posso. Olhei para Helena. Ela assentiu. Eu também quero te pedir uma benção, Marta. Meu coração, que aprendeu a dizer não para sobreviver, dessa vez disse sim para viver. Que tu aprenda a amar sem plateia, Paulo, falei, com a mão no ombro dele. Que tu seja pai todos os dias e não só em foto. Que a tua coragem seja maior do que tua vergonha, e que a tua verdade não precise de microfone. Ficamos mais um pouco, assinamos o papel dos combinados, tiramos uma foto sem pose. Eu, Helena, Henrique, Dona Lourdes, Neide, Padre Augusto e Paulo, todos com cara de gente cansada e contente. Não sei se um dia essa foto vai para porta-retrato. Talvez não. Talvez fique guardada junto da lata e da vela um kit de sobrevivência de família. Quando eles foram embora, eu lavei as xícaras, guardei os papéis, soprei a vela. A fumaça subiu retinha, como quem sabe o caminho. Sentei sozinha na cadeira de fórmica e deixei o silêncio me cobrir. Não era um silêncio de medo, era o silêncio que as casas merecem depois de serem limpas, chão úmido, janela aberta, luz entrando sem pedir licença. No domingo, Helena chegou cedo com um vaso de manjericão e riu do meu avental de bolinhas. Cozinhamos, falamos da novela, do preço do tomate, do jeito como Henrique dorme de lado. Ao final, ela me abraçou sem pressa. A gente tem muito ainda para arrumar, né? Tem. Mas hoje a casa já tem cheiro de pão. Ela encostou o nariz no meu cabelo. E café por mês é pouco. Vamos fazer café por semana. Por dia, se tu quiser. Rimos. E não precisava de música, o barulho da chaleira bastava. Se eu pudesse voltar à igreja, eu diria àquela mulher com vela na mão e medo nos olhos, não te apaga. O amor que cala, adoece. O amor que fala, cura. Foi ali que eu entendi, de verdade, o que é ser mãe. Não é vencer discussão, é sustentar a mesa, mesmo com prato quebrado até todo mundo conseguir comer. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe sua vida. Você perdoaria um pai assim? Quantas mães vivem isso em silêncio? Deixe nos comentários o que essa história te ensinou.